O nosso entrevistado de hoje é escritor, autor da literatura infantil, é um cara preocupado com a comunidade onde atua, dá palestras, é formado em coach, filosofia, é um gênio. Realmente, um cara que eu admiro muito e ele está hoje no Conversa Franca. Rani de Souza, seja bem-vindo ao Conversa Franca de hoje aqui do Jornal 11:30. É uma honra receber você aqui junto com a gente. Tudo bem, Thiago? Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer, né, participar desses diálogos aí com você. É sempre uma honra muito grande também poder falar que eu sou de Bastos, né? Sou daí, estou aqui do outro lado, do Rio Grande do Sul, mas sempre é um prazer imenso poder falar um pouquinho da minha cidade, das minhas raízes. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, muito feliz por bater aí com vocês e levar um pouquinho do que eu tenho para a comunidade, o pessoal que está assistindo a gente aí agora, né? Legal, Rani. E você saiu de Bastos, a gente vai começar então conhecendo um pouco da sua história, né? Eu me lembro de você atuando em Bastos, trabalhando junto com a sua família, né? E no decorrer de um período você sumiu, desapareceu e foi se aventurar, conhecer o mundo afora. Eu já fiz isso e é muito gostoso se aventurar, buscar novas oportunidades, sair do laço familiar e tentar se encaixar, tentar conhecer aonde o nosso propósito de vida, essa é a realidade, né? E acredito que você encontrou bem o seu propósito de vida, se encontrou na literatura, se encontrou nas palestras, se encontrou no coach e agora também está se encontrando na administração pública, né, Rani? Então você tem sido um espelho, inclusive para os jovens que querem, às vezes, sair da cidade, que querem desbravar novos horizontes, conhecer pessoas novas, conhecer novas oportunidades. Faz quanto tempo que você tomou a decisão de sair de Bastos e, e enfrentar novos desafios? Cara, na verdade, eu saí de Bastos aí em 2008. No começo de 2008 saí de Bastos. Fui viver minha vida aí, porque eu sempre tive essa vontade de ter a minha independência, né? Nunca ficar aí dependendo aí da família, né? Então, buscar o meu caminho. Então, e eu via muito isso em outras pessoas também. E como a literatura sempre bateu forte em mim, foi algo que também me impulsionava para sair do meu mundinho ali, do meu círculo de convivência, da minha zona de conforto e buscar coisas diferentes, buscar coisa nova, buscar crescimento também. Então, eu sempre busquei sair da minha zona de conforto e desde 2008, então, saí de Bastos com um propósito de mudança de vida, com um propósito de conseguir concluir meus objetivos, né? Ao longo do tempo, fui concluindo vários objetivos e fui construindo novos também. Então, é uma viagem que eu topei fazer da minha vida, é uma jornada que eu topei fazer para que eu pudesse crescer cada dia mais como pessoa também, principalmente como pessoa, né? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente precisa sair da nossa zona de conforto para poder crescer, né, cara? Poder pensar diferente, poder ver várias realidades. Porque a gente sabe que existe não só uma, mas existe vários tipos de realidade. A gente precisa estar pronto para encarar. E a melhor forma que eu fiz foi sair da minha zona de conforto e procurar desafios em que eu também pudesse aprender a resolver e superar, né? Então, eu ganhei muita experiência saindo de Bastos, né? Lembro com carinho da minha cidade, foi o meu berço aí, mas eu só consegui chegar onde eu estou hoje porque eu realmente decidi aceitar esse desafio que eu lancei para mim mesmo. E foi fácil, Rani? Há 12 anos atrás, quando você olhou ali, eu vou sair da minha zona de conforto, vou buscar os meus sonhos, vou buscar realizar aquilo, realizar o meu propósito, né? Foi fácil fazer isso? Ó, eu confesso que foi empolgante quando eu consegui sair de Bastos, mas confesso que quando você chega num domingo, que você está longe da tua família, que você está longe dos teus amigos, e que você olha ao teu redor e percebe que as famílias estão se juntando para almoçar junto, ou para jantar junto, ou que os amigos estão juntos para sair, para se divertir, para fazer algo é, é, assim mais familiar, você acaba sofrendo um pouco, porque você fica longe dos teus, né? Você fica longe
de quem você gosta, de quem você conhece, de quem você quer estar perto. Então, digo assim, que uma mudança nunca é fácil. Então, no começo foi bem difícil, porque eu queria estar onde eu estava, sair do meu conforto, mas ao mesmo tempo era desafiador e era difícil, porque a gente sentia muita falta de estar junto com os amigos, com a família, com a vida que a gente deixou para trás. Não é fácil, né? Mas a minha vontade de me tornar alguém que eu queria ser falou mais alto. Mas tudo bem, aí você chegou no momento, você enfrentou muitos desafios. Nesses desafios, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar, que quase fez você desistir? Me comunicar, saber me comunicar e saber falar com as pessoas, né? Eu era muito tímido, né? Ainda sou em alguns aspectos, sou bastante tímido, mas na época eu não tinha essa experiência de falar com as pessoas, de buscar pessoas influentes, pessoas que pudessem. Então, a comunicação foi algo assim difícil para mim, né? Foi algo que eu precisei exercitar, encarar as pessoas nos olhos, olhar as pessoas, pedir informação, conseguir me colocar nos lugares certos, com as pessoas certas, no momento certo. Então, a maior dificuldade para mim era me comunicar com as pessoas. Eu nunca tive experiência de sair para fora e dialogar com pessoas para buscar subsídio para aqueles momentos que eu precisava, né? Então, quando você deixa tua zona de conforto ali, tua casinha, com a tua família, e você vai para um lugar estranho que você não conhece ninguém, que você precisa se comunicar para poder se colocar em lugares maiores, onde também o risco é maior, então você tem uma certa dificuldade. Então, para mim, a minha dificuldade foi me comunicar. Muito interessante. E aí você começou, então, a mudar a sua história em relação à comunicação. Hoje você se comunica muito bem, né? É visível, inclusive aqui nessa entrevista, já fez outros trabalhos juntos, inclusive fizemos uma live recente que foi muito bacana também. E a gente percebe que a sua comunicação ela é fluente, é uma comunicação dinâmica, né? E que flui naturalmente, né? Mas e a escrita, né? Você desde criança sempre gostou de escrever, sempre. E como que você chegou a construir as duas histórias aí que fez você crescer na literatura infantil, que é Vovó Virou Criança e Meias Furadas, né? Cara, eu digo assim, ó, eu, na verdade, comecei a escrever desde os meus 8, 9 anos, porque eu sempre fui uma pessoa observadora. É, eu sempre fui uma pessoa silenciosa, mais observadora, e então eu gostava muito desse mundo, de tudo que eu via no meu redor, tudo que eu via no mundo externo, eu me expressava, tudo que eu via, sentia, eu colocava no papel. Claro que sem muita experiência, porque eu era criança e estava começando a pegar gosto pela literatura. Então, eu digo assim, a pessoa precisa ter um objetivo e ela precisa ter foco, seja o tempo que levar, né? Demore o tempo que levar para ela conseguir alcançar aquele objetivo, ela precisa estar focada no que ela quer. Então, desde muito pequeno, eu tinha um foco muito claro, eu tinha um objetivo muito claro, eu queria ser escritor. Fosse o tempo que tivesse que passar, eu iria me tornar escritor. Então, eu fui caminhando. E quando eu fui para fora, que eu saí daí de Bastos, eu tive que encarar esse desafio, o medo de me comunicar com as pessoas. Eu fui aprendendo que eu precisava falar, que eu precisava estar perto de pessoas que tivessem maiores influências e que pudessem me fazer chegar no meio de outros lugares maiores, né? Então, mesmo tendo que fazer a minha vida ali para poder depois alcançar um outro objetivo, por isso que eu falo, mesmo que você tenha um objetivo que você não alcance tão rápido, é necessário que você não deixe esse objetivo morrer, porque se você insistir, mesmo que você tenha que parar no meio do caminho para se reorganizar, ter que ir para um outro caminho naquele momento, para quem de repente mais para frente você chegue nele, você não pode desistir. Então, demorou muito para mim chegar onde eu queria, mas eu nunca desisti de escrever.
eu sempre continuei escrevendo, sempre nos meus momentos que podia, eu continuei escrevendo. Então, a escrita aconteceu para mim, de fato, em 2014, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Mas chegou. E tá aqui, Porque ó. quando eu tinha 8... Esse foi o primeiro. Tá aí. Esse foi o primeiro, né? Vovó virou criança, tá aqui, né? Foi o primeiro. Primeiro. Esse Na daqui. verdade, essa foi o primeiro título, mas essa é a segunda edição, né? Essa foi a segunda edição. O A Vovó primeira virou edição foi... criança, foram quantas edições? Foi 2 edições, Duas né? Inclusive, edições. inclusive ele está esgotado hoje, porque assim foi eu Foi um não esperava que ele sucesso. tivesse E o Vovó foi virou sucesso. criança tem outra curiosidade, que tem uma artista de Bastos que fez os desenhos, as ilustrações, né? Isso, foi a Jaque Oliveira. Eu, na verdade, busquei a Jaque porque eu tenho aquele princípio, né? Valorizar o que é da casa. Então, eu falei, bom, a Jaque é uma artista, ela faz um excelente trabalho, vou convidá-la para ilustrar os meus livros. O meu livro. Então, ela aceitou e ela fez um trabalho excelente. O trabalho, assim, foi o Vovó Virou Criança que me colocou na literatura hoje. Então, por causa dessa obra aí... Inclusive na literatura infantil, né? Porque a literatura infantil ela é mais difícil, ou não? Estou errado? Olha, eu vou dizer para você que a literatura infantil, no meu pensamento, na minha visão, ela é difícil, porque, primeiro, que você tem que escrever para a criança e não para o adulto. E aí o que acontece? Acontece um movimento ao contrário. Quando os professores ou pais que vão escolher livro para os filhos, eles escolhem de acordo com o gosto dele, não com o gosto da criança. Muitas vezes os pais não deixam a criança ter um primeiro contato com os livros, nem que for pela capa, para que a criança sinta aquela experiência e talvez se aproxime daqueles livros. Então, escrever para a criança é um desafio muito grande, porque você tem que ter um olhar sensível, né? Você tem que observar muito o comportamento da criança, você tem que se desafiar a continuar sendo adulto, mas tentar imaginar como uma criança imagina, porque o mundo, o universo da criança é totalmente diferente do nosso. A criança vê cor onde a gente não vê. A criança vê manifestações onde a gente não vê. Então é muito difícil você escrever para a criança, porque a criança tem uma linguagem totalmente diferente, um comportamento totalmente diferente. E é um desafio grande, assim. E o Vovó Virou Criança, e eu percebo assim que nos livros, inclusive no Vovó que Virou Criança, que foi ali o meu primeiro contato com a sua literatura, né? Você traz justamente a questão da doença do Alzheimer, né? Uma criança que está tendo que lidar com a vovó com Alzheimer. Isso é uma história bem interessante e ela vai levando a criança motivando ela a ser mais paciente, mais amorosa, mais cuidadosa com a vovó que está ali tendo o esquecimento parcial, né, ou total das suas lembranças. E aqui, Meias Furadas também é outro livro que eu gosto muito, que ele traz ali fala muito sobre o autocuidado, sobre a reciclagem, né? Tá aqui, Meias Furadas. E esse cara é você, né? Esse cara do desenho aqui, com certeza então, que é você. Foi inspirado em você, não foi? Olha, é culpa do meu ilustrador, né? O Ronaldo Persco aqui, inclusive ele é um cardiocirurgião vascular, é professor de medicina, e é um cara assim que me provocou, né? Eu falei, Ronaldo, vou te mandar a história e você se vira, né, cara? E aí ele pegou, olhou pro meu Black Power, olhou assim pra mim e falou, Rani, tá aí o negócio. Eu falei, você armou pra mim, né? Você me fez aí na cara. Cara, não tinha como fazer outro tipo de personagem. Então, assim, diz ele que fez pensando em mim. Né? E quando as pessoas olham pro livro e olham para mim, é você aqui no livro, né? Eu falo, é o personagem aí no livro. É seu filho eu. E os nossos telespectadores, nossos ouvintes, quem está ouvindo no rádio não está conseguindo enxergar, mas depois você pode ir na internet, lá na página no Facebook ou no nosso canal no YouTube, que vai estar lá. Você vai poder ver aqui, ó, se é ou não é o filho do Rani ou o irmão gêmeo dele, né? E é legal que as duas histórias trazem lições de vida importantes, que muitas vezes a criança, inclusive no dia de hoje, a criança que tem uma infância diferente da nossa,
a criança que não sai para a rua para jogar bola, que não brinca lá fora, que fica mais no computador. Essa criança que tem uma infância mais restritiva, ela acaba descobrindo um universo muito mais amplo e muito mais divertido quando lê as suas obras, né, Rani? Com certeza. Assim, ó, antes de falar sobre isso, falando um pouco sobre o livro da Vovó Virou Criança, no desafio de escrever para público infantil, quando as pessoas me perguntam assim, o que o seu livro fala? Por que o Alzheimer? Eu falei, e como você conseguiu escrever um livro infantil que fala sobre o Alzheimer? Porque, primeiro, que é um nome difícil, é um nome alemão, né? E depois, como tratar do Alzheimer para uma criança? O livro fala para a criança que o Alzheimer é uma doença que deixa o adulto arteiro. Então, é você conseguir transmitir numa linguagem que elas entendem. Qual é a criança que não faz arte? Quando eu dava as minhas palestras, agora a gente deu uma parada devido a essa pandemia, mas quando eu dava as palestras, a primeira coisa que eu perguntava para os alunos, quem aqui gosta de fazer arte? Até os professores às vezes levantavam a mão, porque quem não gosta de fazer arte, né? Então, assim, você levar a literatura que consiga a literatura infantil, que consiga dialogar com o público infantil, é um desafio muito grande e é muito interessante, é muito gostoso. E eu lembro que na minha infância, lá na minha rua, né, a rua que eu cresci, a Avenida Gaspar Ricardo, lá no Jardim Esplanado, nós éramos ali umas 30 crianças ali, uns 30 meninos, tinha as meninas também. Nós jogávamos muita bets, né? Jogava muita bola, esconde-esconde, pega-pega, essas coisas. Nós fazíamos esse tipo de brincadeira. Nós jogava, aqui no Rio Grande do Sul chama bolita, né? Aí em São Paulo a gente falava burca, né? Então eu jogava muito bolinha de gude, né? Batia tazo e tal, porque nós tínhamos uma realidade diferente. Então era muito bacana. A gente tinha o contato com o mundo externo e também tinha o contato com os livros, que era ou na biblioteca da escola ou na biblioteca municipal, qual eu estava muito presente lá também, sempre pegando livros lá. Hoje você tem o público infantil, você tem as crianças numa outra realidade. Então você tem que saber também dialogar com esse tipo de público, que é uma geração diferente da nossa. É uma geração que está em casa assistindo vídeos no YouTube, que está lá no celular jogando joguinhos, né? Então, quando você consegue escrever uma literatura que também chama a atenção dessas crianças, aí pronto, você acertou, você pega o interesse, você prende o interesse deles e você adapta. Mas eu acho que a gente tem que ter um espírito, né, de inovação. A gente tem que ser empreendedor em tudo. Por isso que eu gosto muito do empreendedorismo, porque ele se encaixa em tudo. E, principalmente, então, você empreender na literatura, dentro da sala de aula, até mesmo no teu trabalho aí como comunicador, é essencial. Então, eu digo, as crianças daquela época, nós tínhamos uma outra realidade. As crianças de hoje têm outra realidade. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente não pode parar e reclamar. Poxa vida, as crianças de hoje não querem saber nada. Mas não é que a gente nasceu numa realidade diferente, numa época mais... Né? É outra cultura hoje. Outra cultura. A verdade é que a nossa geração ela foi pegando vários tipos de tecnologia. Na verdade, o lançamento da tecnologia começou na nossa geração, né? A gente saiu da TV preto e branco para a TV a cores. Nós caímos de paraquedas, né? Exatamente. Nós caímos de paraquedas, né? no e meio a gente foi tendo que aprender tudo muito rápido, porque a tecnologia ela mudava de forma muito mais rápida do que hoje. Até hoje muda, toda hora está mudando, querendo nascer algo novo. Mas foi um boom, né? Da nossa época da TV preto e branco até hoje, que você tem praticamente um cinema dentro da sua sala, as coisas mudaram muito, né? Então, para a nossa geração. Claro. Agora, as crianças de hoje não, elas já estão nascendo num ambiente tecnológico, né? Num ambiente mais moderno, mais digital. Né? Isso faz toda a diferença na mudança de comportamento, na mudança de cultura, é natural que isso venha acontecer. Vamos então, aproveitando de falar de mudança de cultura, mudança de comportamento, na sua trajetória também você conheceu o coach. Muita gente acha que coach é um cara que ajuda outras pessoas a ganhar dinheiro, e fica aquele preconceito de que é um cara que
nem ganhou dinheiro e está tentando fazer os outros ganhar dinheiro, e muita gente fala mal de coach. Você vai em cursos de faculdade, o pessoal fala mal de coach, professores que eu digo desinformados falam mal de coach, desinformados, né? Porque às vezes não estudaram o coach e falam mal de coach. E como que a gente pode mudar isso? Você escolheu, assim como eu, fez a formação em coach e você atua como coach. E na sua concepção, como acabar com esse preconceito? E qual que é, entrando agora já para um segundo assunto, que é a importância do coach para os nossos relacionamentos, para a nossa vida profissional, enfim, para tudo na vida, né? Bom, Thiago, assim, ó, primeiro, como eu falei para você, eu sempre fui uma pessoa assim observadora e sempre gostei de correr atrás de tudo que eu queria, né? Então, e aí depois eu vim para o Rio Grande do Sul, fiz filosofia, mas eu queria mostrar para as pessoas que as pessoas precisavam de propósito e como chegar nas pessoas e mostrar para elas que elas podiam alcançar os objetivos delas através do propósito delas, né? Aí foi quando eu conheci o coach, decidi pesquisar para poder fazer a minha formação e junto com isso também fiz um curso da ONU que também deu um subsídio muito grande e claro que como em toda a profissão existe bons e maus profissionais. Quando eu pesquisei sobre o coach, eu vi que o coach também era uma ferramenta para ajudar pessoas, né? E o coach nada mais é que um treinador, né? O coach é uma palavra em inglês que, traduzindo em português, é treinador. Então, hoje você tem diversos tipos de treinadores. Por exemplo, um técnico de futebol é um coach que treina a sua equipe da melhor maneira para ele chegar no meio de campo e alcançar aquele objetivo que ele quer, né? Quando que você alcança esse objetivo? Quando você acredita no teu potencial e você dá 100% de você para que aquilo seja alcançado. Claro que ali dentro do campo você está junto com o time, né? Se esse time não tiver uma conexão, não dá resultado. E como em todas as profissões, há bons e maus profissionais, né? Tem aqueles... O coach, na verdade, não pelo menos a área que eu me especializei, que eu me formei, é um profissional que não atua como um psicólogo, né? Até porque o coach faz lá tem uma consciência e ele tem muito claro no início do curso dele, que ele não pode tratar uma pessoa com depressão se ele não tem nenhuma formação anterior como psicólogo, como psiquiatra, como um profissional da saúde, né? O coach ele trabalha a questão de meta, né? E esse processo que o coach desenvolve não é um processo simples que a pessoa vai lá, vou fazer um processo de o que você quer, e você precisa estar comprometido se você realmente quer chegar naquele objetivo. Não adianta você falar, eu contratei um coach, o coach vai fazer milagre para mim. Você também precisa dar 100% de você, porque o 100% do coach sozinho não vai fazer milagre na tua vida. Então, quando eu me tornei coach e comecei a atender as pessoas, eu deixava bem claro para ela, vou dar 100% de mim, mas você precisa também dar 100% de você. Você está preparado para isso? Então, quando há esse tipo de preconceito com a profissão, eu aprendi que você não deve discutir com a pessoa tentando convencê-la do contrário, né? Eu acho que você tem que, nas tuas atitudes, no teu dia a dia, que você vai mostrar que a tua profissão também tem valor. Porque não adianta você ouvir uma ofensa de uma pessoa que está te agredindo, falando mal da tua profissão, e você querer ir lá discutir com ela, afrontar ela, porque vai ser pior. Você vai dar mais brasa para a fogueira para poder ficar uma coisa pior para ela. Ela vai pegar ranço Entendi. de você. Então, eu acho que quando você tem uma atitude profissional e ética no teu ramo, você consegue convencer a pessoa. Eu acho que você convence a pessoa da maneira que você age, né? Legal. Então, eu acho que eu penso assim, dessa maneira, né, Thiago? E nesse momento de pandemia, momento que as pessoas estão mais angustiadas, elas estão mais preocupadas, né, ansiosas com o dia de amanhã, qual que seria o papel do coach nesse momento? O papel do coach, na verdade, Thiago, sempre é mostrar alternativas diferentes de você poder fazer as coisas, né?
Por isso que eu falei no começo, as pessoas precisam ter aquela visão de empreendedor em todas as áreas. E ela precisa mostrar para aquela pessoa que ele está atendendo, ou até mesmo para o público, quando ele gera um conteúdo, que você precisa ser um empreendedor na tua vida, mesmo na tua vida pessoal. Né? Você precisa dar vida para você. Por exemplo, nesse momento de pandemia, tem muita gente em casa, tem muita gente angustiada, como você falou, tem muita gente que está começando a ter crises de ansiedade, tem muita gente que está tendo muito conflito no relacionamento, muita gente com autoestima baixa. Então, você precisa mostrar para ela algumas alternativas. Claro que para isso, antes você tem que também buscar alternativas para você oferecer isso para elas, de que dali a pouco a sua casa precisa ter vida, né? Não, a sua casa não pode ser uma casa clínica, onde você acorda, escova os dentes, arruma a tua cama, ajeita a almofada, passa pano na casa. Não, você tem que dar vida para elas, tem que trocar o enfeite de lugar, você tem que trocar os móveis de lugar, você tem que brincar com teus filhos ou com teus amigos ou com tua esposa em casa, você tem que colocar uma música para tocar, dançar com alguém em casa, sabe? Alternativas diferentes. Quando você é um coach, você tem que oferecer esse tipo de alternativa. Ler um livro diferente, ou se você não tem o hábito de ler, nesse momento de pandemia vai desafiar. Uma coisa interessante que existe dentro disso aí é, por exemplo, a questão da leitura. E eu falo isso porque eu tive essa experiência com outros adultos. Os adultos pensam que a leitura para eles tem que ser um livro grosso, de 800 páginas, por exemplo, tem que ser um livro grandão assim, e não. Né? Eu consegui oferecer a oportunidade para uma pessoa de desenvolver o hábito de leitura. Um dia que eu peguei e falei assim, poxa, você gosta de ler? Eu falei, eu não gosto de ler, os livros são muito grossos e tal, e eu não tenho paciência. Eu falei, mas você acha que um adulto tem que ler um livro grosso? Você já experimentou ler um livro infantil? Mas isso é para criança. Eu falei, quem disse que realmente é só para criança? Se o livro existe, você tem a possibilidade de pegar e ler e se divertir com ele, pronto, você vai descobrir o que você gosta de fazer. Então, você tem que oferecer alternativas diferentes, sabe, Thiago? Então, vou até fazer essa é a ideia. um merchan de graça aqui. Não sei se você conhece, eu conheço, eu acompanho, você falou de livros pequenos, né? Eu gosto muito de ler e às vezes a gente acaba não tendo tempo, né, de ler aquilo que a gente quer. E eu descobri um aplicativo que já há uns 2 anos eu uso ele, um ano mais ou menos, eu utilizo ele com bastante frequência, que é o 12 Minutos. Eu não estou conseguindo achar ele aqui para mostrar para você aí de casa. O 12 Minutos, Anny, ele é um aplicativo que você deve conhecer, onde você todos os dias tem um resumo bem feito, bem elaborado de um livro, né? De um livro que você pode ali devorá-lo em coisa de 12 minutos. Por isso que chama 12 minutos o aplicativo, que em 12 minutos você lê um título. E todo dia ele libera um título gratuito. Você pode assinar, mas também você pode ter esse título gratuito para ler todos os dias. Né? Então é bem legal esse projeto de 12 minutos, eu gosto muito, sempre tenho acompanhado. Para quem quer ler, né, começar a mudar de hábito, aprender coisas novas, o 12 minutos ele proporciona isso. E tem outras ferramentas também, né, Rani? Hoje a gente tem a internet que facilita muito, né? Tem bastante, bastante. Esse aplicativo que você falou aí é um aplicativo muito interessante aí para as pessoas que não têm muita paciência de ler, que é um resumo sobre alguma coisa, alguma obra que saiu, né? Então, é muito interessante. Você tem ali o YouTube também, que te dá as resenhas, canais bons ali que lidam só com resenhas de literatura, que você pode, antes de escolher um livro para ler, você pode ir lá no YouTube pesquisar, poxa, eu gostei, eu quero, achei aquele título interessante, porém vou pesquisar quem fala desse livro, né? O que a pessoa fala desse livro? Porque a pessoa que lida com isso, que tem um canal sobre literatura, ela não vai ler o livro para você, mas ela vai falar se o livro é interessante, se o livro não é, se o autor é legal, se não é, vai explicar sobre o autor. Isso é muito bacana. Tem os audiobook também, né? Os podcasts, né? Claro, isso é muito interessante. Então, é bacana. Então, esse momento que a gente está vivendo serve para você se reinventar dentro da sua própria casa, né? Serve para você dar mais vida para você e para a tua casa, né? Então, inventar. Olha, antigamente, não tão antigamente, porque ainda na minha época,
Mas, ó, épocas atrás, nós Só para jogava. mostrar aqui, tá aqui o aplicativo, né? Que eu falei que eu ia mostrar para o pessoal. É um aplicativo bem rápido, dinâmico. O livro de hoje é 4 horas para o corpo, né? Então você todo dia tem um book do dia onde você pode ler todos os dias. É aquilo que você falou. É para quem tem pressa, para quem não tem paciência de ler um livro completo, para quem não tem tempo também. Né? Eu prefiro, eu leio aqui, às vezes o livro me chama muita atenção, eu vou lá e leio ele por completo. Eu acho isso interessante também. Então eu acho que a gente precisa procurar formas e alternativas diferentes, né, Thiago? Exato. Há tempos atrás a gente brincava aí de stop, né? Esses dias eu estava aqui com minha esposa brincando de stop, né? E jogo da velha, porca, essas coisas assim, coisas que a gente não faz mais, né? Poxa, é muito legal. Eu pego coisas que fita, né, daquelas antigas que tinha, a gente vai ver se cabe no rádio, se dá certo, é, olhar álbum de foto que tinha que estar lá guardado. Então, coisas diferentes que a gente não faz no nosso dia a dia quando a gente está correndo lá, É trabalhando pra verdade. caramba, né? Então tem isso. Ô, Rani, e a sua concepção sobre a vida hoje, né? Se você pudesse dar 3 conselhos, assim como um mestre, assim, sábio, né? Vamos dizer O que Guru, você é um guru. Se você pudesse dar 3 conselhos hoje que você carrega dentro de você, dentro do seu coração aí, quais seriam esses 3 conselhos que o Rani de Souza pratica? bom, primeiro você tem que querer viver, né? É o primeiro conselho que eu dou para as pessoas. Primeiro você tem que querer viver, né? Viver é muito bom, mesmo com as dificuldades da vida aí, mas viver é muito bom, muito gostoso. Você conhece pessoas diferentes, você fala com pessoas diferentes, descobre habilidade diferente, você descobre um empreendimento diferente, né? O segundo conselho seria você descobrir um propósito, né? Eu acho que você pode viver sem propósito, mas é muito mais gostoso quando você descobre um propósito para a tua vida, né? Então, quando você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, poxa, é muito bacana, porque e aí você precisa deixar também o terceiro conselho, você precisa deixar a tua marca no mundo. Eu sempre pergunto, qual que é a tua marca que você vai deixar no mundo? Eu brinco sempre assim, né? Eu acho que já falei na live que a gente fez, quando eu vou fazer uma palestra para o público adulto, alguma coisa assim, até mesmo público infantil, eu pergunto assim, você lembra do nome do teu tataravô? Muita gente não lembra, não sabe nem a história. Aí eu falo, ó, eu quero ser um tataravô lembrado, e você? Então, você tem que descobrir se você quer ser um tataravô lembrado ou não. Porque dali a pouco, 200 anos, você não vai estar mais aí, mas as pessoas vão saber quem que você é. Então, primeiro, você tem que gostar de viver, segundo, você tem que ter um propósito, descobrir o teu propósito, e terceiro, você tem que deixar a tua marca no mundo, né? Pelo menos é o que eu estou fazendo e é o que você também está fazendo. Então, isso é muito interessante. Show de bola! Agradeço, Rani, a sua participação no nosso Conversa Franca. Foi um prazer recebê-lo aqui. Quanto conhecimento, né? Se a gente deixar, a gente tem aqui conversa para horas, né, Rani? Dias, né? Com certeza, com certeza. É sempre um prazer também participar desses bate-papos com você. A gente tem sempre uma conversa muito gostosa, assim, muito boa, né? E você é um cara inteligentíssimo também, né? Então, admiro muito o teu trabalho, mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho aí, para a rádio aí também, né? É fantástico, gostei muito. E um abração aí para a galera de Bastos que eu amo bastante, que eu gosto muito. Inclusive, está aqui atrás ó, o certificado que eu ganhei aí da Câmara de Vereadores de Bastos aí, em 2016, certificado aqui, tá aqui, ó. Não sai da minha sala, todo mundo que entra aqui, a primeira coisa que vê é isso aqui. Então, um beijão pra galera de Bastos, pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Muito feliz de ter participado aí, Tiagão. Eu que agradeço, obrigado, viu? Também tenho um respeito muito grande por você, te admiro muito e eu tenho certeza que você vai ainda subir muito mais essa escada do sucesso. Essa foi o Conversa Franca com o escritor, coach, o filósofo e tantas outras coisas, né, Rani de Souza? E uma utilidade, né? Verdade. Então, assim finalizamos o nosso Conversa Franca de hoje. Foi um prazer ter a sua companhia. Muito obrigado.